Isaías capítulo 1, verso 2. Profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 6, diz assim: ouça, ó céus, presta atenção, tua terra. Irmãos, presta atenção essa noite. Ouve, ó céus, e presta atenção, tua terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, e os exaltei, e dei aquilo que era necessário, e os reconheci, e declarei a minha paternidade. É isso que Deus quis dizer, irmãos. Mas eles prevaricaram contra mim. Eles me abandonaram, eles me deixaram, eles voltaram atrás. Versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel, mas o meu povo, mas os meus filhos, mas a igreja em Cristo não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Ai da nação, ai do povo pecador, do povo carregado de iniquidade, de semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram, presta atenção nessa palavra, meus amados. Não é que ainda não vieram a ser, também se enquadra, mas aqui nesse contexto, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríamos ainda castigados, se mais vos rebeliastes? Toda a cabeça está o quê? Doente, enferma, e todo o coração está fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas nem ligadas, né? Não tem ataduras, não foram colocado um curativo, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Amém? O profeta Isaías, inspirado por Deus, e além de inspirado, convocado e mandado, escreve essas palavras. Ele começa o seu livro dessa maneira. Ele disse: ouve, ó céus, anjos, criaturas criadas, ouçam o que está acontecendo, e vós, ó terras, preste atenção. Esse presta atenção, irmãos, é o Senhor querendo, através do profeta, chamar o seu povo, irmãos, a despertar, a gerar temor, a compreender, a reconhecer o que está acontecendo. A seriedade, já ouviram falar em seriedade? Eu costumo brincar que algo de errado não está certo, né? Fica meio contraditório, mas algo de errado, irmãos, não estava certo nessa nação. Algo de errado não está certo na igreja do Senhor, no povo do Senhor. Amém? E a Bíblia diz que qual era o algo de errado que estava acontecendo? O Senhor os exaltou. O Senhor os chamou do meio de um povo, o povo judeu, figura da igreja. 1 Coríntios capítulo 1, 12 diz o quê? Que Deus chamou quem? Os loucos, os desprezíveis, os que não são, para confundir os que são. Os fracos, os doentes, os enfermos, os que tinham feridas expostas, podres, fedendo. Não foi esses? A nação de Israel era igual. Deus falou: vocês não eram melhores, vocês não eram maiores em número, vocês não eram maiores em poder, mas eu os amei, eu os exaltei. Tem glória maior, irmão, do que ser chamado filho do Deus vivo, o Deus que criou os céus e a terra? Será que poder... Tudo bem se a gente não crê, mas aquele que crê, aquele que crê no Deus Criador, onipotente, onisciente, onipresente, esse Deus, o Deus da Bíblia, se tu crê nele, tu conseguiria carregar algum outro título maior do que ser filho desse Deus? Existia glória maior? Conseguiríamos ser colocado ao nível maior do que esse? Não. Só que nós vamos compreender nessa noite, irmãos, é que quando nós abandonamos o Senhor, ou quando nós ainda não nos rendemos ao Senhor,
O nosso estado, irmãos, é de doença. O Senhor olha para nós e não vê algo, nada são. Amém? A vez que Jesus, mesmo Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele fala várias coisas. O Espírito do Senhor está sobre mim para curar os enfermos. Aí tu vai dizer, sim, Jesus curava, restaurava a vista. Não é, irmãos, a doença física que interessava. Quem que conhece alguém que nasceu de novo, serve o Senhor, morreu servindo o Senhor e nunca foi curado de uma doença, uma enfermidade? Quem conhece? Conhece ou não conhece? Então será que a enfermidade que Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim para curar os enfermos, será que se resumiria à enfermidade física? Ou é essa enfermidade que Isaías profetizou? Será que é a enfermidade criada pelo pecado não abandonado? Pelo pecado não deixado, não vencido? Será? Com toda certeza, irmãos. Amém? Não é nem uma heresia. Alguns sabem, outros não. Timóteo andava com Paulo. Foi ministrado por Paulo. Foi discipulado por Paulo. Paulo ressuscitava mortos. E quando Paulo estava preso, escreveu uma carta para Timóteo. Já não tinha mais contato, passaram muito tempo junto. Ele falou, Timóteo, cuida da enfermidade que tu tens no teu estômago. Cuida dela, se cuida. Amém? Agora a enfermidade da alma, a podridão, a doença que mataria Timóteo eternamente, essa foi curada, irmãos. Amém? Nós vamos entender nessa noite, irmãos. O tema dessa noite é: tu queres ficação? Nós vamos ver um texto depois que Jesus chega para o cidadão e diz: queres ficação? Queres ser curado? Eu vou te dar uma notícia boa, irmãos. Tu que quer ser curado nessa noite, está na promoção a cura. Hoje vai ser de graça, pela cruz. Foi na cruz. Por isso que eu pedi para os irmãos cantar: ó quão cego eu andei, irmãos. Nós vamos entender nessa noite que há 3 tipos de enfermos, ou 3 ocasiões que nos tornam enfermos. Tem aquele enfermo que nunca tinha se deparado com o Senhor. Aquele que nunca se deparou com o Senhor. A Bíblia diz que todos pecaram. Pecado gera o quê? Pecado gera o quê? Enfermidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo aquele que não se rendeu ao Senhor é enfermo, é doente. E o Senhor está aqui nessa noite para perguntar se tu queres ser sarado, se tu queres se tornar são. Tem aqueles, irmãos, que se depararam com Jesus. E Jesus, um homem veio pedir para curar o seu servo. E Jesus diz assim: se tu não veres o milagre, tu não vais crer. Jesus respondeu: sim, eu vou fazer para que tu venhas crer. E muitos de nós temos visto os milagres e temos crido. Só que tem algo, irmãos. Tem 2 tipos de crer. Tem o crer para a salvação e o crer para a obediência. Amém? Pedro, o que devemos fazer mediante a revelação que Jesus veio para nos curar? Ele falou: arrependei-vos dos vossos pecados, sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Confessai o Senhor como o quê? Salvador, salvação. E o que mais? Senhor, obediência. Se tu até aqui só tens crido em Jesus como teu Salvador, tu continua doente. Amém? Tu deve estar pensando: realmente, eu me batizei faz tanto tempo, continuo tão angustiado. Eu me batizei faz tanto tempo e esse vício é incontrolável. Eu me batizei tanto tempo e continuo prostituindo os meus olhos com o que eu assisto. Eu me batizei faz tanto tempo e aquela coisa que vinha comigo desde a minha infância, aquela mágoa que eu carreguei até conhecer Jesus, não saiu até hoje. Doente. Amém? E daí tem o terceiro tipo. Eu passei pelos 3 estágios. Amém? Talvez alguns estão no primeiro, alguns estão no segundo, né? Espero que tenha alguns sãos nessa noite, né?
O terceiro estágio é aqueles que creram para a salvação, creram para a obediência, mas no decorrer do período, como a nação de Israel, foram baixando a sua imunidade. Parar de vigiar, parar de cuidar com a alimentação saudável, parar de tomar os remédios, parar de consultar o médico dos médicos, parar de ser pastoreados. Amém? E se tornaram novamente o quê? Doentes. Prevaricaram. Tinham sido curados, tinham sido restaurados, tinham sido limpos. Será que a gente consegue, será que a gente tem conseguido, irmãos, no decorrer desse ano, entender essas coisas? Amém? Quantos de nós, muitas vezes, com o decorrer dos anos, geralmente, quase que sempre, aquele que está nesse estágio é porque já é crente há bastante tempo. Os outros dois estágios é para quem é novinho na fé. Talvez nunca contemplou Jesus, nunca creu para a salvação e ainda não conseguiu se libertar vivendo uma vida de obediência. Agora tu aí que já tens 4, 5, 6, 7 anos, 10, 12, 15 anos de conversão, reflita sobre esse aspecto. Será que tu não cansou no decorrer? Será que tu já não se achas assim imune de qualquer doença pelo teu tempo de conversão, assim como a nação? Amém, irmãos? Tem esses 3 tipos que nós vamos entender nessa noite, que possam ser atingidos por essa enfermidade chamada pecado. Amém? Chamado abandonar ao Senhor, não corresponder com o Senhor, não entender, não prestar atenção que nós somos feitos filhos de um Deus santo. Amém? E o que a enfermidade faz na nossa vida? O quê? Primeiro ela nos enfraquece, né? Não é assim? Então a gente às vezes se engana, porque a gente peca, e às vezes a gente nem está doente ainda, mas já está fraco. Aí depois da fraqueza vem a doença propriamente dita, né? Começa a ser expressada, manifestada. E depois, se ela não for curada, tratada, irmãos, gera o quê? A morte. Toda doença gera morte. Só morre de velhice aquele que não morre de doença ou de acidente, tragédia. Amém? Toda doença gera a morte. E nós vamos entender nessa noite alguns sintomas para tu saber se tu estás doente. Incredulidade. Se tu és incrédulo, se tu duvida, irmãos, tu está doente. Se tu és um crente isolado, se tu não gosta de ter comunhão, se tu não tens comunhão com os teus irmãos, se tu não se importa com a vida do teu irmão, se tu declara, é Ele Deus, eu já tenho os meus problemas, tu ainda estás doente. Presta atenção no que eu falei no começo, presta atenção à terra. Tu já criou para a salvação. Jesus já é o teu Salvador, já te justificou. Mas Ele quer te santificar, porque depois Ele quer te glorificar. Amém, irmãos? Crente que vive uma vida isolada, ele está doente. Crente que não gosta de orar, ele é sadio ou ele é doente? Doente. Eu me lembro, irmãos, quando eu me converti. Eu tinha falência múltipla dos órgãos, eu acredito. De tão doente que eu era, tão enfermo que eu era. E pela graça do Senhor, pela revelação que me foi dada, pela alegria da salvação que eu senti no meu primeiro culto, eu criei para a salvação e criei para a obediência, sem medo de errar. Quem me acompanhou, quem foi a minha esposa e a minha cunhada, sabe, as duas testemunhas. Criei para a salvação e criei para a obediência. Uma cura. Aquelas doenças, aquela valentia, aquele desejo de
de ser, aquele desejo de ser destaque, aquele desejo de tirar sarro da cara dos outros, aquele desejo de ser inconveniente, aquele desejo de se embriagar, aquele desejo de se prostituir, de roubar, saiu. Eu criei para a salvação e eu criei para a obediência. Cada vez que o pastor dizia, está errado, eu dizia, como é que eu faço para consertar? Ó, não está certo, precisa casar, marca a data. Tu precisa se batizar? Eu falei, marca a data. Amém? Nós saímos para ir na pizzaria junto com o pastor, e eu dizia alguns palavrões, baralho e outras coisas mais, soda, sabe essas coisas? Chegava em casa, minha esposa dizia, meu Deus, tu viu o que tu falou tudo? Eu falei, vou parar de falar, vou me cuidar, não posso falar essas coisas. Porque eu criei para obediência. Amém, irmãos? Mas, no decorrer de alguns meses, no decorrer de um ano, né, parei de me medicar, parei de visitar o médico, parei de orar como eu deveria orar, né? Deixei que vírus me influenciasse. Sabe qual é outra coisa que faz com que tu fique enfermo? Que foi a minha realidade muito viva. Sabe qual é o que acontece? É quando tu não és pastoreado. Crente que não é pastoreado é enfermo. 100%. 100%. Amém? Cristo deu uns para apóstolos, uns para mestres, uns para pastores, outros para evangelistas e profetas. Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Santos, justificados, creram para a salvação. Aperfeiçoados, aqueles que creram para a obediência. Quem te justifica é a cruz de Cristo. Mas quem te santifica e quem te ajuda a se santificar são pessoas que Deus escolhe, capacita. Reclama com Ele depois porque que Ele me escolheu, talvez não escolheu outro que tu gostasse mais. Eu me desviei, irmãos, eu voltei para a UTI porque eu parei de ser pastoreado. Mas o pastor não ia na casa do Senhor, era a casa que ele mais ia. Se eu não tinha contato com o pastor, eu era o cara que mais tinha contato com ele. Uma igreja de 200 membros, uma igreja fechada, uma igreja de descendência alemã, entende o que eu estou falando? Quem tem descendência alemã sabe que é um povo mais reservado, mais frio, mais... um povo trabalhador de alta aquisição. E eu não tinha dinheiro, não tinha nada. E eu estava sempre com o meu pastor, só que eu não estava sendo pastoreado, irmãos. Amém? Parei de ser pastoreado. E eu me tornei novamente enfermo. Então cuide. Porque a notícia ruim, irmãos, é que aquele que já foi curado, quando ele fica doente, ela vem mais forte. O câncer, quando ele some e ele volta o quê? Mais forte. E geralmente a gente está despercebido, porque a gente acha que a gente já venceu. Aí ele vem de supetão. Amém? Então que a gente venha cuidar. Se tu não gosta de orar, se tu não gosta de ter comunhão, se tu não gosta de ser pastoreado, se tu não gosta de obedecer a regra, irmãos, procure um médico rápido. Tu estás muito doente. Amém? Presta atenção nessa noite. Tu deve estar curioso como é que alguém que está sempre com o pastor não era pastoreado. Eu não era pastoreado porque ele não me dizia o que estava errado. Porque infelizmente no meu caso, ele era aquele que fazia as coisas erradas comigo. No meu caso foi aquele que falou, vamos tomar um gole de cerveja nós dois juntos. No meu caso foi esse, não sei no teu. Amém, irmãos? Então, que tu valorizes, que tu entendas esse princípio de ser exortado, cobrado. Quando é falado alguma coisa, irmãos, é para que tu venha ser aperfeiçoado, para que tu venha ser sarado plenamente. E se tu já foi sarado, quando der um sintomazinho, para que tu entendas que não existe uma vez são, sempre são. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de João capítulo 5, versículo 5.
João capítulo 5, versículos 5 e 6. A cura de um paralítico. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava doente, enfermo. E a sorte dele, irmão, estava prestes a mudar. Amém? Eu não sei quanto tempo tu estás enfermo, não sei. Agora uma coisa eu tenho certeza. Primeiro, porque Deus não erra endereço e não erra a palavra. E segundo, sendo bem ousado, porque eu conheço a vida de cada um. Amém? Eu conheço a vida de cada um. A tua sorte está prestes a mudar. Assim como a desse homem. Não importa quanto tempo estavas enfermo. Esse homem era 38 anos enfermo, sofrendo, angustiado. Eu creio que é uma palavra que vai andar junto, talvez assim, de uma forma bem paralela com a que nós ouvimos sobre ser um milagre. Lembra? Vai andar bem paralela. Versículo 6. E Jesus, vendo este homem deitado, e Jesus vendo a situação dele, e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo. Quem é que contou para Jesus, irmãos? Quem? Deus. Nessa terra ninguém. 38 anos. O Senhor sabe quanto tempo, irmãos? Seja um mês, seja 2 meses, seja 30 anos, seja 40 anos. O Senhor se compadece da mesma maneira? O Senhor sabe o que nos deixou nesse estado. Amém? O Senhor veio para nos resgatar, para nos curar. Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, para curar os enfermos. Amém? Para dar vista aos cegos. Jesus viu o estado dele e falou para ele, perguntou para ele, a pergunta que eu faço nessa noite: queres ficar são? Queres ser curado? Amém, irmãos? Irmãos, crer para a salvação não é opção. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o enviado senão pelo Espírito. Tu não se convenceu sozinho. Quando tu decidiu, eu quero servir a esse Jesus, eu quero me render a Ele, quando vê aquele quebrantamento, isso aí não tem como. A eleição vem de quem? De Deus. Os que Ele elegeu, Ele chamou. Agora eu creio sim, que Jesus vai continuar te perguntando: tu queres ser salvo? Tu queres ser são? Tu queres ser curado? Tu veio lá de trás com essa doença se batizasse ou ainda não, está sendo apresentado nessa noite. Tu já serve, eu vou transformar, eu ia dizer tu já serve a Deus, ainda não serve a Deus. Tu já serve a um templo há tanto tempo. Já passou em tanta denominação, em tanta congregação, em tanto isso. E aquilo que tu tinhas antes de entrar em um templo a primeira vez, chamado de cristão, de evangélico, seja do que for que tu quiser chamar, aquilo que tu tinhas lá atrás, tu carrega até hoje. Ou tu parou de carregar e pegou de volta, ainda mais forte agora. Aí Deus nos dá uma opção como deu para esse, irmãos, enfermo. Ele falou: queres ser são? Queres ficar limpo? Porque eu posso fazer isso por ti. Um aleijado, não trabalhava, não tinha dinheiro, é de graça, irmãos. Um aleijado que não tinha nenhum amigo para colocar ele dentro da água, porque nesse lugar que ele estava era um tanque de Betesda. Lembra que Deus no Antigo Testamento começava a dar resquícios da sua graça? Então a Bíblia diz que de tempo em tempo o anjo do Senhor sacudia a água, e o primeiro que entrasse na água era curado. De tempo em tempo o Senhor curava um. Hoje o Senhor cura, irmãos, aos milhões. Amém? Porque isso foi conquistado aonde? Na cruz. Jesus diz: olha, eu te apresento uma opção. Tu queres ser salvo, sarado? Tu queres ser curado nessa noite? Tu queres ser transformado realmente? Toda pergunta requer o que, irmãos? Uma resposta.
Toda resposta requer o quê? Uma decisão. Amém? O enfermo respondeu: claro que eu quero. É isso que ele respondeu? Não. Mas ele queria. Mas ele ainda não tinha o entendimento. Assim como muitos ainda não têm, irmãos. Muitos talvez tenham sido levianos e não querem. Mas muitos ainda não têm conseguido entender o poder desse Deus. Irmãos, eu vou morrer pregando contra o pecado. Porque o pecado, sim, é possível vencer. Deus tem o poder para nos curar, para nos libertar de todas as nossas enfermidades. Deus tem o poder de curar todas as nossas chagas malignas. Ele falou: ah, Senhor, não tem ninguém, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou sozinho, desce outro antes de mim. Realmente, irmãos, não vai ter homem que vai te ajudar. Sozinho, pior ainda. É só Jesus que vai poder te curar, irmãos. Amém? O homem falou: ah, Senhor, não tem ninguém, eu quero ser curado. Mas quando o anjo vem, eu sou aleijado. Ninguém me ajuda, porque cada um por si e Deus por todos. E quando eu tento sozinho, não dá tempo. Os que têm pernas são mais rápidos que eu. Aprenda nessa noite, irmãos. Não é homem que vai te ajudar. Não é terapia do amor que vai te ajudar. Não é psiquiatra, psicólogo que vai te ajudar. Não é centro de recuperação para drogado ou para alcoólico que vai te ajudar. Eu era alcoólatra e não sou mais. Eu nunca frequentei, nunca tomei um remédio químico. Ah, pastor, tem uns que vão, pode ir. Não estou proibindo de ir. Só que os que eu conheço que foram verdadeiramente libertados foram por Jesus. A minha Bíblia diz que o homem é incapaz de ajudar alguém. Ah, pastor, mas Deus... Irmãos, nós estamos falando de cura espiritual, não cura física. Presta atenção à terra. Mas pastor, Deus capacita aqueles psicólogos para entrar na mente deles. Antes de Deus capacitar psicólogo, Ele capacitou o Filho, o ungido, o Cristo, Jesus. Se Jesus não conseguir te libertar, meu amado, médico nenhum consegue. Se Jesus não te libertar, a mulher mais linda do mundo que tu casar não vai te libertar. Se Jesus não te libertar, o homem mais atencioso do mundo, mais bom nos dotes culinários e domésticos, ele também não vai te libertar. Tu vai continuar cri-cri. Se o Filho não nos libertar, irmão, não tem libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, curado, sarado. Eu amo Jesus. Na sua simplicidade, no seu jeito de confrontar as pessoas. Ele não chegava intimando, irmãos, ele chegava puxando uma conversa. Ele chegava demonstrando preocupação, interesse. Não é esse cenário que nós vemos, irmãos. Queres ser curado? Me conta aí qual é o teu problema que tu não consegue ser curado. Versículo 8. Disse Jesus, de graça: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou o quê? São, curado, sarado. Ainda é possível, irmão, ser curado de imediato. Mas tu tem que levantar, pegar a tua cama e andar. Tu tem que tomar uma posição diante de Deus, diante do diabo, diante do pecado. E dizer: eu não vou mais carregar essa cama. Está desfeito. Jesus mandou levantar e andar. Eu vou levantar
levantar e vou andar. Jesus disse que todo o poder foi dado. Ele me libertou. O enfermo podia ter sido curado e continuado com a cama lá, descansando, pedindo esmola, ia estar ainda doente, ainda se sentir tadinho, menosprezado. As pernas iam voltar a funcionar, mas o coração ia continuar doente, a mente ia continuar doente. Amém, irmãos? Levanta e anda nessa noite. Ah, pastor, mas eu não consegui até hoje. Eu tenho que entender que não é da noite, é da noite pro dia sim. A não ser que tu não queira. Permita que fique passando um filme na tua mente nessa noite. Permita que o Espírito Santo fique te lembrando de toda a tua enfermidade. Tu não vai gostar dessa palavra, mas eu li aqui na Bíblia, Isaías, toda a tua podridão, toda a tua chaga maligna, tudo aquilo que está exposto, que não tem atadura. Deus vê, tu vê e os outros vê. Tu vê e não consegue se ajudar. Eu vejo e tento te ajudar. Deus vê e vai te ajudar. Glória a Deus. Anda nessa noite, irmãos. Pega a tua cama e diz, ó, tchau pra ti. Deixa, permita que o Senhor vá lembrando. E daí nessa noite tu vai se levantar e vai dizer, ah, não mais. Não vai mais me dominar isso aqui. Não, eu não sou obrigado a ter isso aqui. Ah não, pastor, mas assim aos poucos. Não tem aos poucos, irmãos. Aos poucos é sofrimento. Ah, a pessoa tem um câncer, ela vai lá, fica lá fazendo aquelas, como é que chama aquilo lá? Câncer no sangue? Quimioterapia, vai sendo curado aos poucos. Que sofrimento. Para que ser curado aos poucos se pode ser curado imediato, irmãos? Cura instantânea. Libertação instantânea, paz instantânea, alegria instantânea, justiça instantânea. Reino de Deus. O reino de Deus já chegou ou não chegou? É chegado o reino dos céus. Quando Jesus se apresenta, é chegado o reino dos céus. E o reino de Deus é paz, alegria e justiça. Se tu não tem essas coisas, irmão, tu é enfermo. Se tu não tem paz, tu é enfermo. Se tu não tens alegria, não felicidade. Eu conheço um monte de gente que não é feliz. Que as condições externas não geram nada para que ela seja feliz. Mas ela é muito alegre. Tu não vê ela reclamar de nada? Ela tem 50 vezes menos que tu. Aí tu chega perto dela para reclamar, ela ainda te ajuda, te aconselha, diz, não, irmão. O Senhor é justo e fiel. O Senhor é bom. Vai dar tudo certo. Amém, irmãos? Olha os sintomas da doença. Versículo 14 e 15. Presta atenção. Tu já foi curado? A vez que aquele que está de pé, cuide para que não? Aquele que está de pé, cuide para que não? Caia. O que Jesus está falando com isso? Né? Para que Jesus ia dizer que eu tenho que cuidar para não cair? Ele já me botou de pé, uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez curado, sempre curado. Nunca mais vou cair. Aquele que está de pé, cuide, vigie, continue tomando o seu medicamento diário, chamado oração, santificação, palavra, sendo pastoreado, comunhão. Exortai-vos uns aos outros. Está alguém doente? Chame os presbíteros para orar. Está alguém alegre? Se alegre junto com ele. Cante louvores. Comunhão. Nos mantém saudáveis. Versículo 14. Depois de quê? De ter sido curado, tomado a cama e ido. Foi sarado aquele homem. Instantâneo. Passou um período. Depois Jesus encontrou ele de novo no templo e disse para ele: eis que tu já estás o quê? Curado. Não o quê? Não quebra a tua perna de novo? Não perca o teu andar de novo? Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Prestou atenção, terra? Os céus estão ouvindo. Eu espero que a terra preste atenção essa noite.
Ele falou: tu já foi sarado, curado. Não peques mais, para que não venha coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que tinha o quê? O curado. Irmãos, se as pessoas não sabem que tu é crente, tu és doente ainda. Se tu não anuncia aquele que te curou, aí tu vai dizer: mas pastor, é que assim, pastor, eu ainda pratico algumas coisas, eu tenho vergonha de falar. Sim, verdade, não fala, tu está doente? Sim ou não? Está doente? Apressa-te. Amém, irmãos? Aí tu chega e diz: meu irmão, vamos lá comigo domingo, lá no culto, lá porque Jesus me curou. Jesus me curou. Daí o cara vai olhar: não curou. Não, ele curou sim. Bebia, estou falando de mim, irmão, de mim. Bebia todas. Pô, eu bebia todas, mas não bebo mais. Não, não bebe. Mas não oferece outra face? Como é que curou? Cura é cura. Cura. São. Existe uma pessoa sã que tinha 10 enfermidades e ficou só com uma. Ela é sã? Tinha 10 enfermidades. Jesus curou 9. Falta uma. Ainda não é sã. É doente. Vem todo domingo no culto. É o primeiro a chegar, o último a ir embora. É o primeiro a achar os versículos na Bíblia. Crê que Jesus é o Salvador. Crê que Ele é o Filho de Deus. Mas ainda não foi curado. Amém, irmãos? Então, anunciar aqui não adianta chegar na empresa que tu trabalha, no teu ciclo de amizade. Ó, Jesus, vamos lá. Nós temos que anunciar, irmãos. Anunciar com as nossas obras, com as nossas atitudes, que nós somos curados. Pois senão nós permaneceremos doentes, ou nos tornaremos doentes. Amém? Jesus falou: ó, cuidado. Provavelmente ele não tinha dado testemunho dele ainda. Olha o que Jesus falou: cuide para que tu não peques. A vez que ele se retirou e foi o quê? Contar o que Jesus tinha feito por ele de graça. Qual é a parte dele? Jesus pegou a cama dele. Jesus levantou ele fisicamente. Jesus deu uma ordem. Ah, Jesus nunca me deu ordem nenhuma, pastor. Irmão, tu dorme durante a pregação? Nas nossas conversas íntimas e particulares, não ouve nada? Estão conseguindo entender, irmãos? Estão prestando atenção, terra? Jesus falou: pega a tua cama e anda. Levanta e anda. Ele levantou. Ele pegou a cama. Ele caminhou. Aí ele falou: cuidado, vigia. Ele saiu dali e foi dar o seu testemunho. E foi glorificar o nome de Deus. E foi reconhecer quem tinha feito por ele. Não dorme, Abraão. 1 Coríntios capítulo 11. Tu pode ser o próximo, tu que está rindo. Estou de olho. Amém? Glória a Deus. Sabe que a gente chega no final do domingo tão cansado, irmãos? Eu estou cansado, eu estou também. Mas eu não dá sono que eu estou falando, eu te entendo. Por que a gente chega no domingo tão cansado? Alguns vão dizer: ah, porque eu trabalho demais, pastor. Não, mentira. É porque a tua vida é muito boa. A gente chega tão cansado porque a nossa vida é muito boa. Eu tive a alegria hoje de manhã de sair cavalgar com os irmãos na fé. 5 horas de cavalgada. 5 horas de cavalgada. Ninguém reclamou. Se eu fosse doido igual eles e não tivesse um compromisso depois, não que eles não tivessem compromisso. Compromisso marcado, entendo. Se eles vão voltar, eles iam voltar, mais 5 horas. Essas cadeiras são muito mais confortáveis do que ficar sentado na sela de um cavalo. Muito mais. E na minha opinião, muito mais prazerosas.
Presta atenção à terra. Amém, irmãos? Nós nos cansamos porque a nossa vida é boa, Deus é bom conosco. A nossa realidade, irmãos, é uma realidade muito boa. Outros passearam, outros foram visitar irmãos, outros ficaram em casa, comeram uma comida maravilhosa que o Senhor deu, depois descansou depois do almoço, tiraram um cochilinho, igual eu tirei de 1 hora. Deus é muito bom, né? E a gente acha que a gente está cansado porque, não, a vida é boa, Deus é bom. Se tu trabalha demais é porque tem saúde, capacidade e alguém te deu emprego, porque Deus é bom sobre a tua vida. Vamos cuidar. 1 Coríntios capítulo 11, 28. Vamos falar aqui do contexto da ceia. Alguém deve estar dizendo, como que vai encaixar isso? 1 Coríntios capítulo 11, 28 fala assim, versículo 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e desse cálice. Alguém vai estar dizendo, poxa, pastor, nossa ceia não tem pão e nem cálice. Graças a Deus que o Senhor nos revelou. Examine-se o homem a si mesmo e coma, usufrua da cruz de Cristo. Porque esse pãozinho, que não era esse pãozinho que é usado, era um pão sem fermento da Páscoa judaica. Se é para fazer, vamos fazer. Se é para ser pão, tem que ser um pão sem fermento. Se é para beber, não é suco de uva, é vinho. Se é elemento, é elemento. Se é literal, é literal. Sim ou não? Né? Tem uma religião mais antiga, diz eles, só que a mais antiga é essa. Eles foram o segundo. Chegaram depois, 300 anos depois, atrasado. Eles não têm nem suco nem vinho. Só tem um negócio que eu não sei se... Confesso a minha ignorância, não sei se tem massa de pão naquilo lá. Tu sabe o que é aquilo lá? Então eles dizem que ali é o corpo de Cristo. Aí depois tem os protestantes que chegaram 1500 anos depois dessa igreja primeira. Daí eles falaram, não, vamos pegar um pedacinho de pão, qualquer pão, cada um com a sua cultura. Pega o pão francês, pega o pão caseiro, qualquer pão, o importante é ser pão. E vinho não, porque vinho gera contenda. Então pega o suco de uva. Aprenda nessa noite. Sabe de que Paulo chama esses? Fracos no quê? Na fé. Fracos na fé. Doentes na fé. O que é fé, irmãos? É entendimento de Deus, compreender Deus, ver Deus. Deus vai se revelando, vai tirando isso, tirando aquilo. Mas, não, a ceia ainda é isso. Não. Para pregar tem que ser de terno e gravata, senão Deus não fala. Para ser pastor, barba não pode. Deixa eu olhar aqui, irmãos. Mas bigode, que é feio pra caramba, pode. Ninguém tem, por isso que eu vou falar. Alguém vai estar me ouvindo, é brincadeira. Não, bigode pode. Esses que dizem que não pode ter barba, tu sabe qual é? Chegaram 1800 anos depois da primeira. 1800 anos depois chegaram eles. Esses que dizem que não pode ter barba, pastor. Não, só bigode. Bigode está liberado lá na convenção. Sem paletó pode, mas tem que ter a social e a gravata. E o sapato, tênis também não pode. Chegaram 1800 anos depois e ficam botando regra do que pode e que não pode. Ninguém lance outro fundamento que não seja Jesus Cristo, que não seja a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos falaram que para pregar tinha que ser irrepreensível, não ganancioso, hospitaleiro, apto para ensinar, dominar bem a sua casa e os seus filhos, não avarento, não novo na fé. Isso que eles falaram. Paulo disse, olha Timóteo, quem deseja o episcopado, excelente serviço deseja. Convém, porém, que seja isso que eu falei agora. Não falou nada de roupa, nada de aparência física, nada de tatuagem, nada de relógio no pulso direito ou esquerdo, colorido, calça vermelha.
Ah, pastor, a calça vermelha é chamativa. Chamativa é estar com um sapato branco e um terno preto pregando, com uma ponta preta na frente ainda. Temos que falar essas coisas, irmãos, para que a gente seja sarado de uma vez por todas. Porque ainda há muitos doentes na fé. Tem muitos talvez ainda ceiam a nossa ceia, a ceia do Senhor, no estilo que a gente faz, com comida, com bebida, com comunhão, usufruindo da cruz de Cristo, bebendo e comendo o cálice, o sacrifício, e ainda faz, mas será que esse pastor está certo? Não, eu não estou certo, a palavra está certa. Os apóstolos estavam certos. Amém, irmãos? Quem chegou depois tem que dançar a música, a primeira que foi colocada. A música não mudou. Foram chegando depois e foram mudando a regra, né? Então, se é para fazer ceia com pão e vinho, ceia tem que ser com pão sem fermento e com vinho. Ninguém faz. Ceia elemento por elemento. Amém? Então, que tu entendas, que tu pega essa aspas que abriram, irmãos. Quando ele fala coma do pão e beba do cálice, ele está falando da cruz de Cristo. Usufrua da cruz de Cristo. Jesus falou: esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Esse é o meu sangue, que será derramado por vós. Beba isso. Será que Cristo morreu na cruz para que eu coma um pedaço de pão e tome um pouquinho de suco, irmão, uma vez por mês? Isso não é vitória. Bebam e comam o meu sacrifício, usufruam dele, se alimentem dele, para que vocês se mantenham o quê? Sãos, curados, saudáveis. Tu vai entender. Paulo diz assim, ó: porque o que come e bebe de uma forma o quê? Indigna, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Irmãos, ou o corpo de Cristo é um pedaço de pão, ou é a igreja. Vamos decidir nessa noite. E quem estiver ouvindo, quem tiver o privilégio talvez de ouvir, que talvez esteja nesse engano, faça essa pergunta para ti. Aquele que come indignamente, não discernindo o corpo. Se te ensinaram que porque tu brigou com a tua mulher antes de sair de casa e tu foi lá e comeu um pedaço de pão, eles dizem que não é o corpo de Cristo, mas as atitudes dizem que é. A segunda, que chegou em 300, diz que é o corpo de Cristo, literalmente, ele se materializa ali na hóstia. Os protestantes que chegaram 1500 depois dizem que não, é o corpo de Cristo, mas não é o corpo de Cristo. Dá para entender? Não dá, né? Simboliza o corpo de Cristo, mas não é o corpo de Cristo. Só que a exortação aqui era não discernir o quê? O corpo. Que corpo é esse? O pão ou a igreja? Irmãos, que a tua fé seja curada nessa noite. Que a tua meninice vá embora nessa noite. Que o alimento sólido entre goela abaixo e faça bem ao teu estômago. Para que tu possas parar de se alimentar apenas de leitinho, como diz Paulo. Pode dizer: olha, vocês têm sido fracos da fé. Só pude vos alimentar de leitinho. Logo, logo vai ficar doente, vai ficar enfermo e vai morrer. Vamos continuar. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo, que é a igreja. Por causa disso, por causa dessa atitude, há entre vocês muitos o quê? Fracos. O que mais? Doentes. E muitos que já dormiram. Pegaram no sono durante o culto? Estão mortos espiritualmente. Amém? Dormir é morte ou não é na Bíblia? Paulo diz: olha, quando Cristo voltar, nós seremos arrebatados, mas não antes que aqueles que estão o quê? Dormindo serão ressuscitados. Então Paulo diz: olha, por essa atitude, por essa fraqueza no entendimento, por essa letargia em entender a palavra, tem muitos fracos, outros doentes e outros já morreram. Amém, irmãos? Por não entender que não é externo as exigências, elas são internas. Muitos já morreram, não vem mais.
deixaram se contaminar. Amém? Por quê? Versículo 31. Porque se nós, olha a responsabilidade pessoal, irmãos, olha pegar a cama e levantar e andar, olha desejar corresponder nessa noite, querer ser curado, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos o quê? Julgados. Mas quando nós somos julgados, nós somos repreendidos pelo... Lembra que foi falado sobre o atributo da justiça, do juízo? Ainda não é o juízo condenatório, é o juízo, tu tem o juízo, o entendimento de discernir as coisas e entender a situação. O Senhor tem o juízo e o entendimento de saber que ainda é o período do quê? Da graça. Então, se nós não nos julgamos a nós mesmos, o Senhor nos julga, e ainda é o período da graça. Então Ele ainda não nos mata, Ele ainda só nos repreende. Amém? Se tu está se sentindo incomodado na tua cadeira pelo que tu ouviu, se tu está se sentindo acusado, tu não está sendo acusado. Deus está te exortando, porque tu mesmo talvez não tenha se exortado até hoje, porque tu mesmo não tem batido no peito e se analisado. Sou digno de ser cristão? Sou digno de testemunhar Cristo para as pessoas? Será que aquelas pessoas que eu quero trazer para cá não são melhores que eu em condutas? Será que as pessoas que eu quero ajudar não estão melhor que eu? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Versículo 32. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos pelo Senhor, para que nós não sejamos o quê? Condenados com o mundo. Receba o amor de Deus, irmãos. É para que tu não sejas condenado com aqueles que não vão vir a crer. Portanto, meus irmãos, concluindo, meus irmãos, quando vocês se ajuntarem para comer, qual era o assunto? Ceia. Quando vocês se ajuntarem para comer, não deixe de ter pãozinho na ceia. Quando vocês se ajuntarem, meus amados, esperem, dividam um com os outros. Sabe por que tu és egoísta e não divide? Sabe por que tu é avarento e não oferta? Porque tu não bebe do cálice e não come do pão. Porque esse benefício não está na tua vida, não te libertou ainda. Ficou um pouquinho mais claro ainda? Salmo 51, vamos que vamos. Salmo de Davi 51, versículo 1 ao 7. Aqui nós vemos a figura de um jovem. Davi era um jovem bonzinho, não é? Sim ou não? Sim. Ele era bonzinho, obediente ao pai, cuidava das ovelhas do pai, submisso, né? Um rapazinho tranquilo, um jovem decente. Só que a Bíblia diz que depois que ele foi ungido por Samuel, o Espírito do Senhor se apossou dele. Amém? Né? Então Davi ainda tinha algumas coisinhas lá, com certeza, porque todos têm. Talvez ele tinha alguns sonhos assim, que eram motivados pela carne, pelo orgulho, não sei. Talvez ele se sentia assim meio menosprezado pelo pai, porque o pai visivelmente gostava mais dos outros filhos do que dele. Então talvez incomodava ele. Mas depois, irmãos, que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E o Espírito do Senhor se apoderava de todos no Antigo Testamento? Não. Mas no Novo, de todos aqueles que creem. Um sinalzinho do que iria acontecer. Davi foi curado. Amém? Quando o Espírito do Senhor se apoderou, ele venceu Golias. E nós entendemos, se quisermos nos aprofundar, não iremos nessa noite, que Golias representava o quê? O pecado. Ele falou: eu vou contra ti, seu incircunciso. Tu que não tens aliança com Deus, tu que não obedeces a Deus. Pecado. É um pecado que não obedece a Deus? Davi foi curado. E foi. Um homem são. Um homem
Aí sim agora, nos padrões de Deus. Um homem que tropeçava? Claro que tropeçava. Entenda nessa noite. Um homem que pecava por acidente, pecava e pedia perdão e era perdoado. Agora houve um momento que Davi, irmãos, parou de obedecer. Só que antes do pecado, antes da doença, veio o quê? A fraqueza, né? Quando chegou o tempo dos reis ir para a guerra, quem é que determinou que o rei tinha que ir para a guerra? Os reis? Deus. Quando chegou o tempo de Davi ir para a guerra, depois de muito tempo já curadinho, saradinho, a vez que ele não foi, estava cansado. Já tinha lutado demais, guerreado demais, feito demais para Deus já. Ah, vou cuidar um pouco de mim, vou ficar aqui no palácio curtindo a vista, tomando banho de piscina, né? Fraco. E todos, ou a maioria, conhece a história. Se Davi estivesse na guerra, irmãos, ele não ia se interessar pela mulher de ninguém. Se Davi estivesse na guerra, no Antigo Testamento, aqueles que ele matasse, que era o contexto, não seria julgado por aquilo. Mas não, ele ficou em casa, descansando, né? Ah, mais um culto, mais uma palavra, mais um retiro, mais uma reunião. Mas eu não vou, estou cansado. De novo, o pastor quer reunir o povo. Até no WhatsApp eu tenho, no grupo, tenho que ficar interagindo. Até lá eu tenho que ouvir as palavras que ele coloca. Até lá eu tenho que dar bom dia, boa noite, paz do Senhor. Como é que tu tá? Até lá eu tenho. Estou cansado. E vai se isolando. E vai se isolando. E vai se isolando. Mas muitas vezes a roda dos escarnecedores nós não paramos de visitar. Os grupos de piada, os grupos de blitz, o grupo de cavalgadas, a gente não para de olhar esses grupos. Lá a gente tem tempo. A gente quer mostrar que a gente é diferente, pastor. A gente quer mostrar amor. Aquele que não ama da sua família é pior do que o incrédulo, abandonou a fé. Aqui está a minha família. Aqueles que não amam a sua família é pior do que o incrédulo. Está falando de sangue, mas também dos de fé. Paulo diz, olha, ajudai os necessitados. Mas primeiro quem? Os da fé. Cuidado. Cuidado. Está se enganando a ti mesmo. Então Davi ficou em casa, descansando, dando atenção para ele mesmo, consigo mesmo, e pecou. E adulterou e assassinou um homem. Amém? Mas assim como não é o fim para aquele que ainda não foi curado pela primeira vez, irmãos, como aquele que já foi inserido no corpo, mas também não foi curado, ou aquele que abandonou, não é o fim, irmãos. Nós vamos entender alguns princípios. E Davi ora ao Senhor, e ele fala, tenha misericórdia de mim, ó Deus. Segundo o quê? A tua bondade. Irmãos, como é importante a gente conhecer Deus. Pois senão a gente chega diante de Deus e diz, Senhor, me perdoa porque eu sou um burro. Me perdoa, Senhor, não, porque eu faço tudo errado mesmo, Senhor. Isso não é oração, irmãos. Senhor, me perdoa porque tu tens que me perdoar, Senhor. Eu te ordeno. Senhor, me perdoa porque eu tenho ido nos cultos. Davi fala, me perdoa. Davi cita o seu histórico. Davi cita a sua história, as guerras vencidas. Ele falou, oh, Senhor, me perdoa porque eu matei Urias, mas eu matei Golias também. Golias já está até hoje perguntando, tem macho em Israel? Davi poderia ou não poderia? Né? Cuidado com a tua oração. Davi não falou, oh, Senhor, matei Urias, mas matei Golias, então me perdoa, dá uma chance. Ele falou, Senhor, me perdoa, segundo as tuas beneficências. Davi conhecia a longanimidade de Deus, irmãos. Eu não sei se tu não chega diante de Deus para se consertar, para pedir perdão, achando que Ele não vai te entender, que Ele não vai te perdoar. Peça da maneira certa. Senhor, me ajuda porque Tu és bom demais.
Senhor, me ajuda, porque só Tu para entender o erro que eu cometi. Senhor, me ajuda, porque só Tu, minha esposa, não vai conseguir talvez me perdoar mais, mas Tu vai. O meu esposo talvez vai levar anos e anos para me perdoar, mas Tu, Senhor, eu sei que eu posso ser aqui perdoado nessa noite, porque o Teu perdão é segundo as Tuas benignidades. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Prestou atenção, terra? Apaga, tira, arranca, elimina as minhas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Segundo a multidão das Tuas misericórdias, segundo a capacidade, Deus, que Tu tens de se compadecer da minha miséria. Lava-me. Olha a confissão que ele vai fazer, irmãos. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Irmãos, Davi não queria uma meia cura. Meio curado ele já estava, sim ou não? Natan confrontou ele. Natan falou: foi tu? Ele falou: pequei contra o Senhor somente pequei. Natan falou: certamente não morrerás. Mas ainda, irmãos, né? Precisava ser gerado o arrependimento. Davi ainda tinha que clamar por esse socorro. Davi ainda tinha que fazer uma renúncia. Davi ainda tinha que reconhecer que nem um dia sequer ele deveria ter se afastado de Deus e ficado no seu palácio descansando. Amém? Olha a confissão que ele vai fazer, irmãos. Ele fala: Senhor, eu me sujei sozinho, mas se lavar sozinho eu não consigo. Eu pequei sozinho por desobedecer a Ti. Agora, arrancar essa culpa, arrancar essa acusação e seguir em frente de cabeça erguida, eu não consigo. Davi fala: lava-me completamente, não pela metade. Versículo 3. Por quê? Por que ele precisava ser lavado, irmãos? Porque ele falou: eu conheço as minhas transgressões, eu conheço as minhas desobediências, eu sei que eu adulterei e que eu matei. E antes de adulterar e de matar, eu não fui para a guerra como era para ir. Eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. E fiz o que é mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Quem é que morreu, irmãos? Deus ou Urias? Urias. Quem teve a sua esposa usurpada? Deus ou Urias? Urias. Mas Davi diz: contra ti, somente contra ti pequei, ó Senhor. Presta atenção, terra. Quando tu és grosseiro e ofensivo com alguém, tu estás ofendendo a pessoa, mas tu estás pecando contra Deus. Quando tu não gosta de repartir o que Deus te deu, irmãos, tu estás sendo egoísta com a pessoa, mas tu estás pecando contra Deus. Se tu trai a tua esposa, o teu marido, em atos, pensamentos, atitudes, em flertes, tu estás traindo ele, mas pecando contra Deus. Amém? É mais sério. A gente tem medo. O pecado nos cega tanto que nós temos medo de sermos descobertos pelos homens. E Deus já nos descobriu faz tempo e nós não geramos temor, irmãos. Amém? Temos medo. Deus não livre se a minha esposa descobrir, né? Que eu estou aqui de papo. Deus já descobriu faz tempo e tu não tem medo. Amém, irmãos? Que tu possas gerar esse entendimento que Davi gerou. Ele vai dizendo: Senhor, me ajuda conforme a tua bondade. Se compadece de mim segundo o teu entendimento de quão miserável eu sou. Arranca de vez, me cura de vez, Senhor, porque contra ti pequei. O meu assunto é contigo, Senhor. A minha ofensa foi contra ti. Me ajuda. Que versículo eu parei?
Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi era malzinho ou não era antes do Senhor chamar ele? Era. Né? Ele falou, quando eu fui gerado, eu já fui gerado em pecado. Eis que tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e aí eu ficarei puro. Lava-me, e eu ficarei mais alvo do que a neve. O isopo, irmãos, lá em Levítico, alguns gostam de Levítico. Tem gente que gosta de Levítico, para dizer que tem que dar dízimo, para dizer que tem que, né, algumas coisas. E lá em Levítico diz que se alguém tocasse no morto, um dia eu vou pregar só sobre Levítico. Como eu queria estar em cadeia nacional, pregar dentro de um templo evangélico. Levítico diz que não pode fazer tatuagem. Tudo bem, não pode, diz que não pode. Levítico diz que não podia tocar no morto. Quem é que já tocou em morto em velório? Eu espero que se eu morrer tu vá lá se despedir de mim. Que tu toque em mim e diga, pastor, quanta falta o Senhor vai fazer. Tem um irmão que dizia que não ia chorar. Eu falei, irmão, eu não vou ficar sentido porque não dá, mas olha, se eu pudesse eu ia ficar muito sentido. Eu quero que chore muito, meu velório. Como é que eu não vai chorar pela pessoa que perdeu, irmãos? A vez que Jesus fez o que no velório de Lázaro? E Jesus chorou, o versículo mais curto da Bíblia. Só que lá em Levítico diz que se um judeu, aquele que queria guardar a lei, dízimo, sábado, isso e aquilo, comprimento da barba, do cabelo, se ele tocasse no morto, ele tinha que passar pelo ritual, ele tinha que pegar o isopo. Isopo era uma erva, e ele tinha que fazer um ritual de purificação. Ele pegava o isopo, e depois de 3 dias ele fazia o ritual lá em Levítico. Ele fazia o ritual, só para ter tocado no morto. Aí ele ficava puro novamente. Puro. Fez o ritual. Então por isso que Davi fala, lava-me, Senhor, com o teu isopo. Irmãos, o sangue de Cristo é o isopo. Se o sangue de Cristo te lavar, tu vai ficar alvo mais que a neve. Creia que tu pode sair daqui nessa noite são. Creia que nessa noite aquilo que tu nunca conseguiu parar de fazer, tu consiga nessa noite. Amém. Mas exige algumas coisas que tu estás ouvindo até agora. Eu não vou repetir porque tem que acabar até 8h30. Amém, irmãos? Davi falou, Senhor, alvo mais que a neve. Davi estava sentindo algo mais que a neve? Não, porque tinha algo chamado mancha do pecado. Abre a tua Bíblia, João capítulo 4. Eu ia ler o Salmo 38, se alguém quiser ler em casa, anota, Salmo 38, do versículo 1 ao 10, eu iria ler, mas vamos ganhar um tempinho. João capítulo 4, versículo 6. Acharam? Eu amo essa passagem. E eu conheço alguém que ama também, ela se converteu com essa passagem. Cura instantânea. Está aqui no nosso meio, não vou falar quem é. João 4,6. Cura instantânea essa pessoa teve por ouvir essa palavra e ser confrontada por Jesus. E era necessário. Acharam? Perdão, 6, eu li o 4. Vamos ler o 6 para ganhar tempo só. E estava ali a fonte de Jacó. Entendem, irmãos, que essa fonte, além de representar uma fonte física, representava também a antiga aliança. Já foi pregado a vez sobre isso. Aquela fonte representava a antiga aliança, a lei de Moisés, o pacto antigo. Só que ali na fonte estava mais alguém. O novo pacto, a nova aliança, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Irmãos, o que o João falou? Eis aqui o cordeiro de Deus que tira o quê? Tira, arranca o pecado da tua vida. Não aceita menos que isso. Não aceita mais conviver com o pecado. Não aceita mais, irmãos, levar uma vida cristã enferma, doente, seja por causa do pecado ou seja por causa da tua fé. E não conseguir compreender a amplitude das coisas.
a substituição das coisas, a renovação das coisas. E Jesus, pois, cansado, Jesus estava cansado do caminho, por isso que ele falou: deixa que eu vá para o Pai, porque eu vou mandar alguém, sim, melhor. Fui questionado sobre essa questão. Irmãos, não é um pódio, Deus, Espírito Santo e o Filho, não é isso que estamos falando menor, mais melhor, menos melhor e um pouco menos melhor. Só que Jesus, homem, cansava, o Espírito Santo é incansável. Ele estava aqui antes de chegar, continua aqui e vai embora contigo. Tu vai dormir e vai continuar acordado. Ele é incansável, é isso que Jesus falou. Não fiquem tristes, deixa que eu vá, tire essa tristeza, porque quando eu for, vem o Espírito Santo, ele é incansável. A obra dele será plena, alcançará até os confins da terra. Deixe de ser fraco na fé. Entenda? Jesus, cansado do caminho, se assentou junto à fonte. E era isso quase a hora sexta, meio-dia. Sol quente. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Sabe o que quer dizer essa palavra? A maioria é leiga na palavra. A maioria aqui é leigo na palavra. Quando a Bíblia diz: veio uma mulher da cidade. Lembra aquela que foi ter com Jesus, Lucas 7? Veio uma mulher da cidade, quer dizer, uma prostituta. Veio uma mulher de Samaria, quer dizer, uma mulher pecadora. Uma mulher que não tinha aliança com Deus. É isso que quer dizer. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Que coincidência. Irmãos, tu não está aqui por coincidência. Amém? Jesus não escolheu aquela fonte por coincidência. O cansaço, entre aspas, não venceu ele por coincidência. Onde é que eu parei? Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus. Quem puxou o assunto? Quem puxou o assunto? Irmãos, não seja leviano nessa noite. Não seja leviano nessa noite de afirmar que Jesus nunca puxou assunto contigo. Não seja. Por favor. Pelo amor que eu tenho por ti. Não diga: Jesus nunca puxou assunto comigo. Nunca ouvi ele falar. Igual o Senhor está falando. Que falou com a mulher do poço, que falou lá no tanque de Betesda, que falou com o Senhor. Meus irmãos que falam comigo, ele nunca já falou assim, irmãos. Amém? Se ele não falou, infelizmente não és um eleito, eu creio que tu és. Disse-lhe Jesus: dai-me dessa água, dai-me um pouquinho de beber desse poço aí, tu tens aí, herança de Jacó. Vamos ver o que tem de bom aí. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, pecadora: como sendo tu um judeu, como sendo tu um homem de Deus, me pedes água a beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Amém, irmãos? Irmãos, mesmo Jesus sendo o santo dos santos, ele quer se relacionar contigo. Amém? Ele quer se relacionar contigo. Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta e bato. Ele bateu na porta dessa mulher e falou: dá um pouquinho de água. Puxou um assunto com ela, irmãos. Ele foi puxando assunto até que ela confessasse: eu sou uma pecadora e tu és o Cristo que nos foi prometido. Me ajuda, me dá dessa água tua aí, que vai matar toda a minha sede, que vai fazer com que eu sossegue, que eu não fique buscando marido após marido. Estava no quinto já e não era dela também. Não precisamos mais ler. Uma história pregada infinitas vezes, e glória a Deus que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Amém, irmãos? Amém. Jesus falou: ah, mulher. Ela falou: tu és o homem de Deus e fala com uma pecadora. Jesus foi para algum evento com ela, irmãos? Não, Jesus não convidou ela para dar uma volta. Jesus apresentou salvação para ela. Cuidado com o que tu tens feito no meio dos pecadores. Sempre que tu estiver no meio dos pecadores, é para uma única coisa: oferecer da água da vida, que mata toda a sede. Se tu beber junto,
ficar mais doente ainda. Vai morrer. Cuidado. Mas a gente olha, mas Jesus andava com os pecadores. Não, os pecadores andavam atrás dele. Alguém consegue imaginar Jesus sentado na mesa, cheio de pecador, prostituta, cobrador de imposto, tudo, ladrão? Jesus estava sentado. Tu consegue imaginar alguém dizendo: ô Jesus, tu não acha que tu devia fazer tal coisa? Tu não acha que tu é muito radical, Jesus? Ô Jesus, vamos dar um tempo agora e vamos falar sobre o clima, Jesus. Tu consegue imaginar algum pecador influenciando Jesus? Tu consegue imaginar, entenda, por favor, algum pecador abrindo a boca para contaminar Jesus? Quando eu leio a Bíblia, que eles ficavam debruçados ouvindo. Tinha os fariseus que tentavam julgar ele e pegar ele. Agora os que estavam com o coração quebrantado, irmão, choravam tanto que lavavam os pés. Não tinha nada para secar, secava o cabelo. Por isso que eles não ousavam perguntar. Quando ele ressuscitou, eles não ousavam abrir a boca e questionar: és tu? Amém, irmãos? Cuidado, cuidado. Jesus andava com os pecadores, sim, no meio deles, salvando eles. Depois ele ia para o próximo. Quando ele se retirava no momento de intimidade, de conversa, para quem ele explicava parábolas? Com quem, irmãos? Com os pecadores? Com os discípulos. Quando Jesus ia ter uma intimidade mais íntima, ele dizia: Pedro, Tiago e João, venham comigo. Cuidado, irmãos. Amém? Cuidado. Em vez de tu salvar os pecadores, eles vão terminar de te matar. Crente anda com crente. Crente se relaciona com crente. Crente tem comunhão com crente. Crente faz festa com crente. Crente vai na pizzaria com crente. O senhor está discriminando? Não, não estou discriminando. Tenha sido zeloso. Amém? Isso é princípio bíblico. Falando de relacionamento, intimidade, trocar experiência, trocar comunhão. Sejam maduros na fé nessa noite. Amém, irmãos? Para a gente finalizar, né? Tu conhece a história? Conhece? Quem não conhece? Levanta a mão. Só eu não conheço? Tem mais gente que não conhece, né? Mas para finalizar, Jesus falou: ah, mulher, sou sim, mas se tu conhecesse quem te pede água, tu me pedirias. E ela falou: então me dá dessa água. Ele falou: vou dar, vou curar, mas primeiro tem que confessar o teu pecado. Sim ou não? Sim ou não? E ele é tão bonzinho, irmãos, que ele não falou diretamente assim. Ele falou: mulher, vai em casa e chama o teu marido, para a gente ter uma conversa assim, né? Ela falou: Senhor, eu não tenho marido. Não tenho marido. E Jesus falou: dissesse o quê? Bem. O dissesse bem não é porque ela não tinha marido. E realmente não tinha. O dissesse bem é porque ela não mentiu. Para de mentir para o Senhor nessa noite. O dissesse bem, irmãos, não é: ah, não, realmente tu não tem, tivesse 5 e esse também não é. O dissesse bem é resposta certa. Tu serás curado, tu receberás dessa água e eu matarei toda a tua sede. Amém, irmãos?